Você já teve a estranha sensação de acordar e sentir que algo tá diferente? Não é só o quarto, nem só a luz entrando pela janela. É como se o tempo tivesse andado sem você, como se o mundo tivesse seguido em frente e você parado. Agora imagina abrir os olhos e descobrir que o ano mudou, literalmente. Calendário novo, pessoas que não te reconhecem, tecnologias que você nunca viu, notícias de eventos que ainda nem aconteceram. Pois é, parece ficção científica, mas não é. Ao longo dos anos, surgiram casos reais de pessoas que alegam ter vivido exatamente isso. Gente comum, sem histórico de delírios, sem fama, mas com histórias tão bizarras, tão precisas, que desafiam tudo o que entendemos sobre tempo, memória e realidade. Alguns dizem que são fraudes, outros que são provas de realidades paralelas, e há quem acredite que estamos só arranhando a superfície de algo muito maior. Neste vídeo, você vai conhecer curiosidades incríveis, casos reais e teorias perturbadoras que mostram o quão frágil pode ser a nossa percepção do tempo. Prepare-se para mergulhar em fatos bizarros, fenômenos inexplicáveis e mistérios que vão fazer você duvidar até do seu relógio. E no final, talvez você perceba que, em algum momento da sua vida, você também dormiu e acordou em outro tempo. O caso real de Boriska Kiprianovich. Ele nasceu em 1996, em uma cidadezinha da Rússia. Até aí, tudo normal, exceto por um detalhe. Desde pequeno, Boriska parecia diferente. Não só era extremamente inteligente, mas também falava de coisas que ninguém entendia. Coisas que deixavam até cientistas de boca aberta. Aos 2 anos, ele já lia e escrevia fluentemente. Com 3, falava de planetas, galáxias e civilizações perdidas, mas o mais impressionante ainda estava por vir. Boriska dizia lembrar da vida que teve em Marte. Segundo ele, Marte foi destruído por uma guerra nuclear entre civilizações antigas, e ele teria reencarnado aqui na Terra para alertar a humanidade, antes que cometesse os mesmos erros. Sim, parece coisa de ficção, mas os detalhes que ele dava eram tão específicos que muitos ficaram sem palavras. Ele descrevia naves, tecnologias e sistemas energéticos avançados. Falava com naturalidade sobre atmosferas, campos magnéticos e catástrofes planetárias. Detalhes que ele nunca poderia ter aprendido em livros infantis. E o mais curioso, algumas dessas informações coincidiam com dados reais da ciência moderna. O caso ganhou repercussão mundial. Jornais, programas de TV e pesquisadores foram até sua casa. Boriska se mantinha firme, dizia que a Terra já estava entrando em colapso e que algo grande aconteceria entre 2009 e 2013. Apesar da previsão não ter se concretizado como esperado, o garoto continuava atraindo olhares e questionamentos. Muitos achavam que ele era só uma criança imaginativa, mas outros viam nele um elo perdido entre mundos que não compreendemos. Em suas falas, Boriska dizia que em Marte não havia sono como aqui, o tempo era percebido de forma diferente. E quando dormiam, seus corpos viajavam pelo espaço em forma de energia. Para ele, acordar em outro lugar ou outro tempo era perfeitamente normal. Essa ideia virou uma obsessão em alguns círculos. Teóricos começaram a associar seus relatos a viagens astrais, saltos dimensionais e até buracos de minhoca. Afinal, se a consciência pode despertar em outro corpo ou tempo, será que estamos mesmo presos a uma linha do tempo única? Especialistas em neurologia e física começaram a investigar. Alguns acharam traços de inteligência prodigiosa, outros acreditavam em memórias criptomnésicas, lembranças falsas de informações absorvidas inconscientemente, mas ninguém conseguia provar nada com certeza. Mesmo hoje, mais de 25 anos depois, Boriska ainda divide opiniões. Ele sumiu dos holofotes, evitando a mídia e os curiosos, mas sua história continua circulando em fóruns, documentários e canais de curiosidades, como um lembrete de que nem tudo pode ser explicado de forma lógica. A ideia de reencarnação interplanetária parece absurda, né? Mas se pararmos para pensar, o que realmente sabemos sobre a consciência? Se ela pode sobreviver à morte, como tantos relatos sugerem, por que não poderia também viajar no tempo? Parece exagero, até esoterismo, mas a física quântica já sugeriu que o tempo não é linear como a gente imagina.
Passado, presente e futuro podem coexistir. E o observador pode influenciar o resultado da realidade. O que Boriska contou aos 7 anos não foi só uma história infantil, foi uma provocação à nossa visão de mundo, um alerta ou um delírio coletivo. Depende de quem ouve e de quanto está disposto a acreditar, mas a pergunta que fica no ar é mais simples. Como uma criança sem acesso a livros complexos ou internet podia descrever com tanta precisão fenômenos científicos avançados? Coincidência? Imaginação? Ou lembranças reais de outro tempo? Até hoje, há quem jure que o menino era especial. Outros dizem que tudo foi armado pelos pais para chamar atenção, mas ninguém conseguiu desmentir por completo o que ele dizia. E isso talvez seja o mais perturbador de tudo, porque se o que ele contou for verdade, a realidade como a conhecemos é só uma camada superficial. E há algo por trás, que escapa aos nossos sentidos. Algo que pode explicar o que acontece quando dormimos e acordamos em outro tempo. E o mais assustador, Boriska não é o único. Existem outros casos, ainda mais misteriosos, que nos fazem pensar se isso tudo é mesmo impossível. O homem que sumiu em 1950 e reapareceu em 2006 era uma tarde comum em Nova York, em pleno 1950. As pessoas caminhavam apressadas pela Times Square como sempre. Foi quando um homem apareceu no meio da rua. Literalmente, do nada, vestindo roupas antigas, com um olhar confuso, perdido, como se tivesse sido arrancado de outro século. Testemunhas disseram que ele parecia assustado, como se nunca tivesse visto carros ou luzes de neon. O homem foi atropelado poucos minutos depois, sem conseguir reagir. No bolso dele, encontraram moedas antigas e uma carta datada de 1876. Mas o que realmente deixou todo mundo de queixo caído foi o nome na identidade: Rudolph Fentz. Rudolph havia desaparecido oficialmente em 1876. Segundo os registros da polícia e dos jornais da época, ele saiu para uma caminhada noturna e nunca mais voltou. A esposa prestou queixa, procuraram em florestas, hospitais, até em rios. Nada. Ele simplesmente sumiu. E agora, mais de 70 anos depois, o homem reaparecia, sem ter envelhecido um único dia. O caso explodiu na mídia. Teóricos, repórteres, ufólogos, todo tipo de curioso se debruçou sobre a história. Alguns acreditavam que ele foi vítima de uma fenda temporal, um rasgo no tecido do tempo. Outros achavam que era uma farsa muito bem elaborada, mas os objetos encontrados com ele batiam com o período histórico. E os documentos eram autênticos. Claro, tem gente que jura que essa história nunca aconteceu. Dizem que tudo não passa de um conto de ficção mal interpretado como real. Mas há relatos arquivados, cópias de jornais antigos e até registros policiais que reforçam o mistério. E quanto mais você lê, mais difícil fica dizer que é só imaginação. Agora, se isso tudo for real, a pergunta é: como? Como alguém pode ser transportado de um ano a outro como se estivesse pulando capítulos de um livro? Cientistas modernos ainda quebram a cabeça com o conceito de tempo. Einstein já dizia que ele é relativo, e se há fendas, buracos de minhoca ou falhas na matriz, talvez alguém possa sim cair por elas. Existe ainda outro caso mais recente, o de Lerina Garcia, uma mulher espanhola que um dia acordou e sua vida inteira havia mudado. O carro estava estacionado onde ela nunca deixava. O namorado, com quem havia dormido na noite anterior, não existia mais. O emprego era o mesmo, mas com pessoas diferentes, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Lerina acreditava ter acordado em uma realidade paralela, igual à sua, mas diferente em pequenos detalhes, e isso fazia tudo parecer errado. A história dela viralizou em fóruns da internet, gerou debates acalorados e até documentários. Alguns especialistas em neurologia sugeriram uma crise dissociativa, outros, mais ousados, falaram em salto dimensional. É aí que o mistério se aprofunda. Porque quando somamos todos esses relatos, Rudolph, Lerina, Boriska, surge um padrão. Pessoas que de uma forma ou de outra não pertencem mais ao tempo em que vivem, gente que acordou e descobriu que o mundo seguiu sem elas, ou que elas mesmas estavam em outro mundo. A sensação é sempre a mesma: estranhamento, desconexão, como se a memória estivesse intacta, mas a realidade tivesse escorregado entre os dedos. E quem já viveu algo assim sabe, por mais que os outros digam que foi só um sonho ou um surto,
o impacto é real e às vezes impossível de ignorar. O mais perturbador é que nenhum desses casos foi completamente explicado. As evidências estão ali, mas não se encaixam nas teorias tradicionais. E se há algo que a história nos mostra repetidamente, é que o impossível só permanece impossível até ser explicado. E se fosse com você? E se você acordasse amanhã e tudo estivesse diferente? A pergunta parece absurda até acontecer. Mas calma, as explicações mais lógicas ainda estão por vir, porque pode ser que o que chamamos de salto no tempo tenha relação com algo muito mais próximo de nós. Nossa própria mente, o efeito Mandela e as fendas temporais. Você já teve certeza absoluta de lembrar de algo e depois descobriu que todo mundo lembra diferente? Ou pior, que aquilo nunca existiu, pelo menos oficialmente? Essa sensação inquietante, quase sufocante, tem um nome e pode ser a chave para entender se estamos mesmo vivendo em realidades sobrepostas. O fenômeno ficou conhecido como efeito Mandela. O nome veio de uma confusão coletiva. Milhares de pessoas no mundo juravam que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80. Mas, na realidade, ele foi libertado, se tornou presidente da África do Sul e morreu só em 2013. Só que essa falsa memória era tão detalhada, tão vívida, que muitos não conseguiam aceitar que estavam errados. E não pra por aí. Lembra da clássica frase do filme Star Wars? Luke, eu sou seu pai? Pois é, ela nunca foi dita assim. A fala verdadeira é No, I am your father. Mas milhões de pessoas lembram da versão errada com total convicção. Como explicar isso? Outro exemplo famoso, o logotipo da Kit Kat. Você lembra com ou sem o tracinho entre Kit e Kat? Muita gente aposta que sempre teve, mas oficialmente nunca teve traço. E quando você descobre, algo parece sair do lugar na sua mente. Esses exemplos são só a superfície. Há listas enormes de memórias coletivas falsas, como o número de pernas do Mickey, o monopólio com monóculo, a cauda do Pikachu. Pequenos detalhes, sim, mas que levantam uma questão perturbadora. Será que estamos todos vivendo variações ligeiramente diferentes da mesma realidade? Para alguns, o efeito Mandela é só um erro de memória. Nosso cérebro, afinal, está longe de ser uma máquina perfeita. Mas para outros, inclusive cientistas quânticos, pode ser um sinal de que estamos cruzando fronteiras invisíveis, fendas temporais, realidades paralelas, universos que se tocam sem a gente perceber. A física já trabalha com a ideia de multiverso há anos. Segundo algumas teorias, a cada escolha que fazemos, um novo universo se ramifica. E se por algum motivo desconhecido, nossa consciência escorrega para um desses universos vizinhos, talvez a gente leve memórias de uma realidade onde o traço da Kit Kat existia. Parece loucura? Talvez. Mas cientistas como Hugh Everett, criador da teoria dos muitos mundos, não achariam tão absurdo assim. Segundo ele, todos os futuros possíveis acontecem em universos distintos. E nós, de alguma forma, podemos estar migrando entre eles, sem saber. O efeito Mandela também é citado por pessoas que passaram por eventos traumáticos, como se, após um acidente, uma perda ou um grande choque emocional, a mente fosse resetada, mas em uma cópia quase idêntica da realidade anterior. Pequenas falhas de continuidade, detalhes trocados, pessoas que mudam sutilmente. E se o tempo, como já dissemos antes, não for linear? E se for possível acessá-lo como quem muda de estação no rádio? Talvez algumas pessoas tenham dormido e acordado em outra frequência, com o corpo no mesmo lugar, mas a mente em outra versão do mundo. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas a quantidade de relatos continua crescendo. Fóruns, canais, comunidades inteiras se dedicam a catalogar esses fenômenos. E quanto mais você lê, mais se pergunta: e se eu também já mudei de linha do tempo e não percebi? Agora, e se essas transições não forem acidentais? E se houver formas de provocar esse salto, com meditação profunda, com trauma, com sono profundo? A resposta pode estar onde menos esperamos, no nosso próprio cérebro. E é aí que a ciência entra com explicações tão estranhas quanto os fenômenos. Mas antes de tirar conclusões, precisamos olhar para dentro, porque às vezes as maiores viagens no tempo acontecem dentro da nossa mente. Ciência, sono profundo e teorias sobre a consciência.
Você já teve a sensação de dormir por poucos minutos, mas ao acordar, parecia que tinha passado uma eternidade? Ou o contrário, dormir por horas e ao abrir os olhos, sentir que tudo durou só um instante? A forma como nosso cérebro percebe o tempo durante o sono não segue as regras da realidade. E é aí que começa o verdadeiro enigma. Durante o sono REM, a fase em que mais sonhamos, o cérebro está quase tão ativo quanto quando estamos acordados. Só que ele não está mais preso ao tempo linear. Os sonhos podem durar horas dentro da nossa cabeça, mesmo que tenham acontecido em poucos segundos. É como se a consciência entrasse em uma dimensão paralela, só dela. Pesquisas já mostraram que pacientes em coma profundo também podem vivenciar sensações de tempo distorcido. Alguns acordam dizendo que viajaram, que viveram dias ou semanas em uma realidade diferente. Outros relatam encontros com pessoas que já morreram ou experiências em lugares que nunca viram antes. Mas sempre com um detalhe comum: o tempo parecia quebrado. E se o sono não fosse apenas um descanso físico? E se fosse, na verdade, um portal? Uma porta de acesso para algo que a ciência ainda não compreende? Alguns neurocientistas já levantaram a hipótese de que a consciência pode existir fora do cérebro físico, um campo energético que se conecta, se projeta, talvez até se desloque. Essa teoria se conecta com relatos antigos de experiências fora do corpo. Gente que flutua enquanto dorme, que observa o próprio corpo de cima, que atravessa paredes. Durante séculos isso foi chamado de superstição, misticismo. Mas hoje, grandes universidades investigam o fenômeno com seriedade. Temos também os casos reais de pessoas que dormiram por anos. Sim, anos. Como a americana Sarah Scantlin, que ficou em estado vegetativo por 20 anos e um dia simplesmente acordou. Ela lembrava de conversas, músicas, vozes, como se nunca tivesse deixado de estar presente. A pergunta que os médicos não conseguiram responder foi simples: onde esteve sua consciência esse tempo todo? A medicina reconhece que ainda sabe pouco sobre o sono profundo, o coma e os estados alterados de consciência. E quanto mais avança, mais percebe que a linha entre realidade e imaginação é tênue. Às vezes, o cérebro cria mundos inteiros enquanto você dorme. E às vezes, talvez, ele só esteja sintonizando realidades que já existem. Teóricos da física, como Michio Kaku, falam abertamente sobre universos paralelos e dizem que a mente humana pode ser a chave para acessar esses mundos, não com máquinas, mas com estados mentais específicos. Meditação, transe, hipnose, sono profundo. Portais que não se abrem com chaves, mas com frequência. E se a experiência de dormir e acordar em outro ano for exatamente isso? Uma transição de consciência, não de corpo. Um salto entre realidades causado por um colapso neurológico, emocional ou energético. Não é magia nem milagre, é um fenômeno que ainda não tem nome certo, mas que já está acontecendo. A ciência tradicional ainda resiste, mas pouco a pouco começa a admitir que há algo além daquilo que pode ser medido. E esse algo talvez seja o lugar onde nossas lembranças, sonhos e saltos temporais se encontram, não do lado de fora, mas dentro de nós. Porque talvez no fim das contas o tempo não esteja passando lá fora. Talvez ele esteja acontecendo dentro da sua própria mente. E se for assim, dormir e acordar em outro ano não é só possível? Pode ser que você já tenha feito isso e nem percebeu. E se o tempo não for o que pensamos? Então, o que você faria se acordasse amanhã e tudo estivesse diferente? O nome da rua, o número da sua casa, as pessoas ao seu redor, familiares, mas com um olhar estranho. Notificações no celular de eventos que você não lembra de ter vivido. Parece cena de filme, mas e se for só uma versão exagerada de algo que já aconteceu com você? E você ignorou? Quantas vezes você sentiu que o tempo estava estranho? Quantas vezes teve memórias que ninguém mais compartilhava? Ou sonhou com lugares desconhecidos que de repente começaram a parecer familiares demais? Talvez o tempo seja só uma ilusão que o cérebro criou para tentar entender o caos. Talvez ele seja real,
mas muito mais fluido, quebradiço e imprevisível do que nos contaram. Ou talvez estejamos mesmo atravessando fendas invisíveis entre realidades que coexistem como páginas sobrepostas de um livro que ninguém escreveu. O caso de Boriska, de Rudolf Fentz, de Lerina Garcia. Todos eles parecem distantes, mas se você olhar bem de perto, será que você também não tem uma história parecida, guardada em silêncio dentro da sua mente? E se a pergunta mais assustadora não for, isso pode acontecer? Mas sim, será que já aconteceu comigo e eu nem percebi? E aí, me diz, você acredita que é possível dormir e acordar em outro ano? Ou tudo isso é só mais uma curiosidade bizarra do nosso mundo maluco? Comenta aqui embaixo se você já viveu algo estranho assim, ou conhece alguém que viveu. A gente quer saber quantas realidades diferentes se escondem entre os inscritos desse canal. E se você curtiu esse mergulho no desconhecido, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que o tempo tá passando rápido demais. Vai ver, ele só esqueceu que em algum momento mudou de realidade. Nos vemos no próximo mistério ou em outra linha do tempo. Vai saber.